Agora, aproveitando, né, para falar dessa questão, né, que você estava representando o Conselho, né, Federal de Farmácia, né? Conta pra gente como é que foi essa sua participação, né? Que eu já vi você, né, em várias associações, né, do campo da farmácia, né? Esses movimentos, né, como eu falei no início aqui do nosso bate-papo, né? Você representando, né, os farmacêuticos homeopatas, né, no Conselho Nacional de Saúde. Como é que começou isso e por que que você viu essa necessidade, né? E o que que você entende hoje, né, da importância desses movimentos? Eu acho que é assim, Daniel, eu sou um ser inconformado. E se eu vejo que tem alguma questão que eu creio que seja relevante, né, para a minha atuação profissional ou para a própria política, né, de saúde do país, eu tento trabalhar em algum projeto, em algum movimento que fortaleça isso. Então, um dos pontos importantes foi assim, eu comecei inserida nas associações, né, então eu comecei a minha participação aí na Associação de Terapeutas Florais, na Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, e eu fui construindo esse movimento nas diversas associações, me inserindo, porque essas associações elas discutiam isso. E aí Uhum. a questão de estar no conselho, né, é outro movimento, é um movimento político da minha categoria profissional, que também eu participei muito, né, participei de sindicato, então já trabalhava com a questão da regulamentação do trabalho, do fortalecimento do trabalho, do reconhecimento adequado para cada trabalho, né, porque também tem isso. Então essas lutas todas foram me impulsionando para que eu chegasse também participar do conselho. Eu fui conselheira do Conselho Regional de Farmácia várias vezes, né, a primeira vez que eu participei do Conselho de Farmácia, eu já entrei na diretoria como tesoureira do conselho, né. E Hum. aí depois eu fui, fiquei no movimento muito tempo, saí, me afastei do conselho, depois voltei de novo, daí cheguei até a exercer a presidência do conselho, né, e depois eu O fui a Conselho presidente do Regional Conselho Regional de de Santa Farmácia de de Santa Farmácia. Catarina. Isso. E nesse momento de conselheira, de estar dentro do conselho, a gente também teve movimentos com relação à homeopatia dentro do próprio Conselho Federal de Farmácia, que eram as Uhum. regulamentações, a regulamentação da terapia floral, de reconhecer o farmacêutico como terapeuta floral, que era uma área que eu trabalhava muito, então participei dessa construção da resolução dentro do conselho, participei dentro do Conselho de Farmácia, eu coordenei o grupo de trabalho de homeopatia por vários anos, né, e nesse momento que eu trabalhei dentro como coordenadora mesmo da comissão de homeopatia no Conselho Federal de Farmácia, a gente construiu também um documento sobre as diretrizes assim de conteúdos mínimos para a formação do farmacêutico em homeopatia, né? Então a Uhum. gente tem toda uma documentação já pronta, né? Um projeto de conteúdo de toda a prática do farmacêutico e o que envolve o conhecimento nessa prática, em termos de carga horária, conteúdo programático, tudo, e publicado isso no Diário Oficial e dentro do Conselho tramitando como um documento que regulamenta os cursos da formação em homeopatia para aquelas áreas porque nos conselhos profissionais, em alguns conselhos, a gente tem essa possibilidade de ter os cursos que a gente chama de especialização profissional. Então, Uhum. não necessariamente passa por uma IES, uma instituição de ensino superior, mas o próprio conselho regulamenta e aceita que aquele profissional, se ele seguir aqueles critérios de formação e que aquele curso seja vinculado ao Conselho Federal, né, ele Uhum. possa atuar na área. Então, nós temos essa possibilidade e o nosso documento ele é o documento balizador para que esses cursos sejam registrados. Então, por exemplo, a gente tem aí também a prova de título de especialista em homeopatia, né, no Uhum. Conselho Federal de Farmácia. Então, toda essa construção, por isso que é importante a gente participar também das associações, porque o movimento social, essa construção do movimento social, ela gera, né, benefícios, porque se nós nos unirmos diante de um projeto,
a gente vai buscar, né, regulamentações para isso. E foi o Uhum. que aconteceu. Então, a Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, hoje, ela é uma associação muito atuante. Hoje eu estou como secretária da associação, né, faço parte da diretoria, e Uhum. ela sempre foi, desde que ela nasceu, ela foi muito atuante, ela Uhum. sempre buscou essas interfaces, tanto é que nós sempre buscamos estar muito próximos também da saúde coletiva, da saúde pública, nós Uhum. sempre criamos fóruns de saúde pública, né? Nós realizamos fóruns de saúde pública dentro dos congressos da associação, então a gente sempre teve essa busca. E na época que houve a formação no Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, da, 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 da comissão De práticas de PICs, integrativas, né, que foi sim. a primeira foi só de práticas integrativas e complementares, Era a gente teve a CPIX, oportunidade de participar, CPICs, a na gente teve a época. oportunidade de participar, eu tive a oportunidade de, né, de ser representante nessa primeira comissão, né? E na época ainda era Carmen Simonia, coordenadora Uhum. das PICs, depois veio tu vieste, né? Já foi na segunda comissão que a gente já integrou aí a promoção da saúde, né? Que veio junto já numa próxima, e aí daí a gente se conheceu nesse momento. E eu acho que é isso, e todo esse movimento, por exemplo, aqui no estado eu faço parte também da Associação Catarinense de Plantas Medicinais, que também é uma associação super antiga, é aquilo que eu te falo, a gente veio construindo isso desde a década de 90, Uhum. então é um grupo que vem conversando sobre plantas medicinais desde a década de 90, e a gente tem uma coisa interessante na associação, que a associação ela faz parceria com as universidades. Então, as jornadas catarinenses de plantas medicinais, elas acontecem nas universidades, e Uhum. cada ano que ela acontece, numa universidade diferente do estado. Então, a gente faz Sim. esse intercâmbio, também trazendo a Pastoral da Saúde, que é o movimento mais forte na parte de plantas medicinais, e a integração, então, dos saberes populares com o científico, que eu acho que é outro ponto importante quando a gente fala, né, das práticas integrativas e complementares, é lembrar que a gente também tem uma história no uso popular com todas essas práticas que são feitas também aí, né? Eu sou o próprio exemplo disso, eu usava na minha família, né? Então, veio de tradição familiar também, já uso. Então, é uma coisa que já acontece de forma recorrente no Brasil e que a gente tem que também honrar, como diz a nossa amiga Uhum. Angelina, a gente tem que honrar também esse processo, assim, né, de conhecimento. Sim, sim. Eu acho importante, né? Você cita, por exemplo, né, todo esse movimento que tem no Conselho Federal de Farmácia, e eu acho que isso tem um impacto muito grande, porque muitas universidades, né, que trabalham com práticas integrativas hoje, né, estão ligadas aos cursos de farmácia, né? Então a gente tem muitos grupos de pesquisa no campo das plantas medicinais, alguns grupos de pesquisa no campo, né, da homeopatia, né? Inclusive, né, falar do grupo da professora Carla Landino, né, lá na UFRJ, né, que trabalha com pesquisa básica em homeopatia, isso é muito importante, né? Então, pesquisa in vitro, e tem resultados bem interessantes para essa discussão, né? E como essas associações também, elas vêm mobilizando, né, justamente esses congressos, né, trazer profissionais, pesquisadores internacionais também, trocar experiência, né, e pesquisas nacionais. Então, essa associação que tem uma proatividade, né? Não é você ter uma associação, como eu vejo, né, alguns grupos, né, que tem uma pauta muito ou somente da questão da regulamentação profissional, né, que é uma pauta importante, é uma pauta que tem que ser debatida, mas que ela tem que ser debatida dentro de um contexto, né, que é, por exemplo, essa sua angústia, né, que você falou, né, de ver uma formação de qualidade, né? Então, quando isso está Uhum. junto, né, você diz assim, ó, a gente está discutindo a regulamentação profissional, mas a gente está buscando cada vez ter uma qualidade melhor daquilo que a gente faz, né?
E eu gosto de Uhum. citar, né, que esse é uma das diretrizes da Organização Mundial da Saúde, né? A Organização Mundial da Saúde, ela reconhece lá desde a década de 70, né, final da década de 70, as medicinas tradicionais, né? Depois adota o nome também as tradicionais, complementares e mais recente, né, mente adota o nome integrativo também. É, e ele vem, né, discutir na formação essa necessidade de qualificar melhor, né? E aí ele tem trazido os benchmarks, né, que são documentos que vão, Uhum. que eles justamente viram no mundo todo como é que estava a formação, e tinha lugares que tem formação, né, de nível superior, com mestrado e doutorado em várias, né, das práticas, e alguns lugares que tem cursos sem nenhuma regulamentação, cursos, né, de final de semana, como você falou. Então eles, né, a partir desses documentos era assim, olha, vamos tentar buscar, né, esse nível mínimo de formação de carga horária, né, nos benchmarks, justamente para que os países, Uhum. não é o maior, ele não colocou o maior nível de formação, que seria de pós-doutorado, por exemplo, nessas práticas, mas um nível interessante de carga horária, para que os países busquem, né, enquanto a diretriz, né, essa organização da formação, né? Então, eu fiz né, eu falei bastante, mas eu acho que tem a ver Sim, com essa sua mas história, né? não é super, sim, é super importante tu me lembrasse também de um outro trabalho que eu participei, Daniela. Eu fui secretária de farmácia da Liga Médica Homeopática Internacional, né? Também numa gestão, e nesse momento eu tive também a oportunidade de escrever alguma coisa para o Comitê Europeu, né, com relação às diretrizes da homeopatia também para a farmácia, e lá tem dentro da própria do próprio bloco da Europa, né, todo esse contexto também relacionado à questão basicamente da homeopatia aí que eu estou falando, né, de ter algumas diretrizes mínimas recomendadas aí para a homeopatia. Então, Uhum. esse foco, né, e é o que a gente está debatendo no Brasil hoje, né, então o nosso maior desafio, por exemplo, dentro da Rede Pix Brasil, que nós fazemos parte aí, né, Uhum. Daniel, é justamente esse debate, né? Esse debate sobre a formação, sobre quais são as necessidades básicas, né, para esta formação em termos de Sim. conteúdo, né? Porque o que esse profissional que está atuando no SUS, lá no norte do país, e está atuando Uhum. no SUS aqui no sul do país, ele tem que ter em comum, né? Sim. Qual é o atendimento mínimo que ele tem, qual o cuidado básico que ele tem que ter com esse paciente, né? Porque ele está atuando num sistema único, então Uhum. ele tem que minimamente falar a mesma linguagem, né? Então acho que é isso, esse é um grande desafio que a gente tem por conta disso que o país ainda é muito diverso, a gente ainda tem muita discussão sobre formação, Sim. e muitos profissionais atuando nas práticas hoje, né? Uhum. Muita gente. Então, há uma diversidade grande que a gente precisa realmente se debruçar mais sobre esse assunto. Sim.